Hoje nós vamos falar sobre os cátaros, um povo que morava no sul da França, num lugar conhecido como Occitania, por causa da língua que eles falavam ali, que se diferenciava do francês e se chamava a langue d'oc. Os cátaros receberam esse nome por causa da religião que eles desenvolveram. Ela era uma religião associada ao catolicismo, eles acreditavam em Deus, em Nossa Senhora, eles rezavam o Pai Nosso, mas eles tinham um rito mais nazareno, que é como eles chamavam na época, os cultos que eram mais associados aos primeiros cristãos e não tão presos à questão dogmática da Igreja Católica Romana, né? Eles começaram a se diferenciar, eles eram um Estado independente, eles tinham muito dinheiro e eles desenvolveram essa religião que tinha uma série de ritos que eram diferenciados dos ritos da igreja, como por exemplo existiam mulheres que faziam parte dos cultos, que poderiam ser uma espécie de padres, eles estudavam ervas, eles faziam diversas caridades, eles desenvolveram o tarô como uma forma de ter uma cartilha para poder ensinar para o povo camponês a espiritualidade deles, né? Para quem quiser saber, dentro de Saga de Bravos, meu livro, uma das personagens conta o que significa cada carta do tarô para os cátaros, né? Como as pessoas eram analfabetas, elas não teriam como ler a Bíblia, então eles iam de casa em casa levando o tarô, explicando sobre a espiritualidade cátara. Outra coisa que eles fizeram, que foi considerado uma afronta à Igreja Romana, foi traduzir a Bíblia para langue d'oc, que na época a Bíblia era em latim e por isso pouquíssimas pessoas tinham acesso à sua leitura, né? São Bernardo, que é o fundador católico dos Templários, já que ele escreve a regra do templo e os templários só foram aceitos como ordem religiosa por causa de São Bernardo, que depois, inclusive, ele é o homem que escreve o Salve Rainha e ele foi canonizado. Ele era considerado um santo e um místico do século X. E ele diz que não existia cristão tão puro quanto os cátaros, que o sermão deles era o mais cristão e que a moral deles era a mais pura. E por isso eles eram conhecidos como os puros, né? Mas eles começaram a irritar muito a Igreja Romana e a politicagem também da monarquia da época. Primeiro pela questão financeira deles e por eles serem um Estado independente. Segundo, pela questão religiosa, era uma religião que crescia cada vez mais e com muitas diferenças teológicas. Eles acreditavam que, na verdade, esse mundo que a gente vive tinha sido criado pelo mal e não por Deus, né? E por isso eles tinham que se manter sempre tão puros também, sem se envolver com as coisas do mundo, né? E eles tinham uma terceira questão que preocupava muito a igreja, porque naquela região onde se desenvolve o Languedoc, no século VIII, era a região da Septimania, era um reino judeu, onde existia uma academia judaica. Na nossa outra temporada, a gente vai estar falando mais sobre o reino da Septimania. Mas existia uma suspeita na época de que deveria haver, ou poderia haver naquela região, relíquias como o Graal, como a Lança do Destino, como a Arca da Aliança. Também uma suspeita de que poderiam haver originais do Velho Testamento e do Novo Testamento. E todas essas suspeitas fizeram com que a decisão fosse Mátios. Eles fizeram um edito de aniquilação contra os cátaros e partiram nessa cruzada, que era a cruzada albigense, que foi uma das cruzadas mais sanguinárias da história, que durou 35 anos. Só para vocês terem ideia de como, né, esse lugar, essa região e esse povo guardavam mistérios que são inexplicáveis até hoje, a razão da cruzada se chamar albigense, talvez para a Igreja Romana tenham outras explicações, mas na história, né, historicamente, os cátaros acreditavam que Jesus tinha deixado uma linhagem, essa linhagem de San Real, uma linhagem deposine, e que essa linhagem eles chamavam daqueles que tinham os albigens, né? E albi, ele vem de uma palavra antiga da Occitania, Ilbi, que significava elfos. Então seriam aqueles que tinham o sangue dos elfos. Talvez fosse só uma forma de diferenciar e dizer que esses descendentes, possíveis descendentes de Cristo, teriam uma outra genética. Talvez não. A gente nunca vai saber, porque os cátaros foram exterminados, né? A cruzada não matou só as pessoas que praticavam a religião cátara, ela matou também todas as pessoas que moravam na região do Languedoc. Foram 35 anos de empreitada e quando eles foram destruindo fortaleza a fortaleza, hoje no sul da França essas cidades ainda existem, essas cidades ainda existem. Eu tive em Carcassonne, que ainda manteve as muralhas
em torno da cidade medieval, mas a cidade mais impressionante, Montségur, que é a última cidade a cair, né? Eu tive nesse lugar e é difícil, você tem que escalar uma montanha para chegar lá em cima, não é um acesso fácil, tanto que eles fizeram um cerco de mais de semanas e na hora de invadir mesmo, eles tiveram que contratar soldados gascões, porque eram quem tinha a prática da escalada. Uma vez que eles conseguem entrar em Montségur, e esse lugar é um lugar tenebroso, porque quando você chega lá hoje, só existem assim ruínas, né? Ele foi completamente destruído e o Iron Maiden fez uma música que se chama Montségur, né? Porque quando eles conseguem invadir, eles propõem para esses hereges que eles se declarassem hereges e se convertessem ao catolicismo. E eles dizem que não, que eles preferem morrer. Então, eles são convidados a descer do morro e se jogarem na fogueira. E é o que eles fazem. Eles descem um a um, em fila, crianças, adultos, mulheres, homens, e se jogam na fogueira. Né? Quando eu escrevi isso em Saga de Bravos, eu até usei uma outra música do Iron Maiden e eu fui parafraseando a descida deles do morro e a letra de Dance of the Dead, porque é uma verdadeira dança da morte, é um banho de sangue. E a Igreja de Roma, na época, conseguiu cumprir o edito de aniquilação. Mas reza a lenda que 4 cátaros fugiram do cerco, desceram a montanha pelo outro lado e levaram para Rennes-le-Château os famosos tesouros cátaros. Então, no nosso próximo episódio, a gente vai estar falando sobre Rennes-le-Château, os mistérios que ela guarda e o que tem acontecido recentemente, ou do século XIX para cá, nessa cidade.